Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Live de hoje nós vamos falar sobre sabotadores com um cara que é especialista nesse assunto. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Estamos ao vivo. Pessoal, se você está assistindo no gravado, se você está assistindo ao vivo, já deixa o coraçãozinho, que essa é uma forma de fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. Enche de coraçãozinho aí, essa é uma forma de esse conteúdo ter mais relevância e ser mostrado para mais pessoas. Outra coisa também, se você tiver sugestões de temas, coisas que você gostaria de ver aqui em algum momento, coloca nos comentários, porque o seu pedido cada vez mais é uma ordem. A gente grava muito conteúdo, praticamente todo dia, como vocês sabem, tá tendo essas lives aqui. Então, hoje teve live 1h da tarde, hoje está tendo essa live às 8h da noite e coloquem aí temas que vocês gostariam de saber mais sobre hipnose transformacional, sobre desenvolvimento humano. O que você gostaria mais de saber? Coloca aqui nos comentários, que essa é uma forma de eu poder servir você melhor, gerar mais valor para você e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Hoje o convidado vai falar sobre sabotadores. Eu já fiz tem um teste legal também que dá para conhecer mais sobre sabotadores. Eu já fiz. Eu sou, principalmente, um dos meus sabotadores é o hiperrealizador. Nós vamos falar mais sobre isso com o Eric Arruda. Ele é coach também, ele é especialista na área de coach de carreira, especialista em sabotadores, perfil de comportamento. Eu acredito parceiro de missão, porque quem trabalha nessa área do desenvolvimento humano, somos todos parceiros de missão. Mas antes de receber o Eric, vamos ver se a gente chega aqui em pelo menos 150 pessoas. Vamos ver se a gente chega em pelo menos 150 pessoas. Depois nós vamos falar mais sobre esse teste. O Eric vai falar mais sobre identificação desses sabotadores aqui também. Mas antes, pega o aviãozinho e manda para 3 pessoas aí que você sabe que vão tirar valor dessa live. Essa live aqui vai ter muito conteúdo, vai cair muitas fichas. Vai aqui no aviãozinho e manda para 3 pessoas que você sabe que vai poder contribuir compartilhando com essas pessoas. Vai lá, manda para 3 pessoas agora. Estou mandando aqui. Enviei. Manda para 3 pessoas e vamos chegar, mais de 130 pessoas ao vivo. Vamos que vamos. Para receber o Eric. Lorena, beleza, obrigado. Depois você pega uma água para mim, fazendo favor? Beleza, a Lorena é um anjo, ela me ajuda pra caramba. Ela é minha sócia no Instituto Romani. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Fico muito feliz de receber o Eric aqui, fico muito feliz em receber vocês aqui mais uma vez. Áudio sobre autossabotagem, legal, posso mandar um áudio para vocês depois sobre autossabotagem, um áudio de auto-hipnose, combinado? Lá no canal do Telegram. Pedido de vocês, cada vez mais a gente busca servir aqui lá no canal do Telegram, que ainda não tá, vai pro canal do Telegram. E para quem não sabe, do dia 9 ao dia 12 de novembro vai ter o curso completo de hipnose transformacional. Eu vou gerar é um curso completo mesmo, do básico ao avançado, do dia 9 ao dia 12. E no dia 12 abre as inscrições para o movimento transformacional para quem quiser conhecer mais. O Eric já está aqui. Eu quero que vocês dêem muito coraçãozinho para receber ele com muita energia, Já estamos chegando a 149 pessoas, mais uma 150. Como eu falei, chegando em 150 vai dar para chegar nos 200 na live. Vamos lá, pessoal. Seja muito bem-vindo, Eric. Eu chamei ele aqui. E aí? Fala, Romani. Boa noite. Boa noite. O Eric faz parte também de uma mentoria junto comigo. O Eric faz um trabalho incrível com... Eu vi uma palestra sua no Profissão Coach uma vez, falando sobre sabotadores, perfil. Parabéns pelo trabalho incrível que você realiza aí. Obrigado, amigo. Agora, antes, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Quem que é o Eric? Se apresenta para o pessoal te conhecer melhor. Claro, com certeza. Uma grande honra estar aqui. Eu falo de Campo Limpo Paulista, uma cidadezinha bem pequenininha perto de São Paulo, aqui 1 hora de São Paulo. Para os íntimos é Cleanfield, né? O Campo Limpo Paulista. E eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, com desenvolvimento humano desde 2014. Então eu vim numa jornada de engenharia, me formei em engenharia, fui descobrindo o meu caminho e entendi que o que eu queria fazer era trabalhar com pessoas, descobrir como as pessoas funcionam e não as máquinas. E dentro dessa eu venho trabalhando com coaching de carreira, com desenvolvimento humano já dentro da minha empresa também. Grande honra estar aqui. Opa, coisa boa. E só eu gosto de entender o modelo mental das pessoas que eu chamo aqui para entrevistar, as coisas que elas acreditam. Como que foi
essa questão quando você começou a entrar nesse mundo do desenvolvimento humano, você trabalha como coach de carreira também, essa transição de carreira, o pessoal me chamou de louco, como que foi nesse momento pro Eric ali? Você Romani, tá conseguiu ouvir? cortando para mim, amigo. Deixa eu ver, será que... Pessoal, como que tá o meu áudio aí para vocês? Me dá um feedback aqui, se é o meu, se é o do Eric, como que tá, para ver se a minha internet aqui... Me dá um feedback aqui nos comentários, pessoal. Como que tá a minha transmissão, como que tá a transmissão do Eric lá também, para dar um feedback, para eu Você saber me se eu vou escuta? pro 4G aqui. Eu tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui, mas tem hora que dá umas travadas Voltamos? agora. Tava bom, mas Acho. espera aí, tem hora que tá bom. Eu mexi algumas coisas aqui, vamos ver se melhorou. Beleza. Eu não sei. Ó, eles falaram que o meu tá bom. Qualquer coisa, se o meu travar, vocês me avisam aqui também. E Você ao me vivo escuta? acontece. Eu tô te ouvindo. Tô te Ah, que ouvindo. bom. Tô te ouvindo. Eu quero assim, entender um pouquinho. Você também trabalha como coach de carreira. Como que foi esse momento do Eric falar, cara, eu vou trabalhar com desenvolvimento humano e esses pontos de virada ali que você decidiu que seria isso mesmo que você ia fazer. Você pode compartilhar um pouquinho também? Claro, amigo, com Sobre... certeza. Com certeza, eu acho que isso é importantíssimo para a gente entender. Eu não tinha clara a ideia de que, tipo assim, quero trabalhar com desenvolvimento humano, né? Eu me formei em engenharia, tinha certeza que era isso que eu queria fazer. Eu sou muito. Eita, travou do Eric aqui pra mim. Deu uma travadinha o seu aqui pra mim, Eric. Você falou, Foi. ó, Eu tô do lado do meu Wi-Fi aqui, vamos ver se melhora. Acho que é o agora. meu que tá travando, né? Mas isso acontece, ao É? vivo não Ao tem vivo é jeito. assim, não tem É. jeito. E então eu me formei em engenharia, né? Eu sempre fui muito curioso, sempre quis entender como é que o mundo funciona, como é que tá tudo conectado, como é que tá tudo relacionado. E a engenharia era a escolha óbvia, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que eu não tinha realização naquilo que eu fazia. Eu sempre me esforcei muito, eu tinha sucesso por onde eu passei, porque eu sempre trabalhei muito duro, sempre me esforcei bastante, tenho muito orgulho disso, né? Falando com todo o carinho dessa época. E aí eu lembro que em determinado momento eu tinha metas e mais metas para bater dentro da empresa. E aí eu trabalhando, abrindo mão de compromissos, abrindo mão de coisas da minha vida, abrindo mão de coisas que eram importantes, só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu vivia Romano e meio numa coisa que eu gosto de chamar que era o modo zumbi, sabe? Acorda, por quê? Porque tem que trabalhar, porque tem que trabalhar, porque tem que pagar as contas, e é isso que é a vida, e acabou e eu não sentia propósito nenhum no que eu fazia. E aí chegou uma época, foram dois momentos bem marcantes para mim. O primeiro foi quando eu tinha 28, 27 anos, e aí eu já tava não tava muito bem, tive um pico de pressão alta, eu fui no médico, ele falou assim, cara, fiz vários exames, um monte de coisa, ele falou, ó, se você continuar nessa batida, a partir dos 30 anos você já vai ter que tomar remédio para pressão alta pro resto da vida. E a tua saúde, é o estresse, é o que você tá fazendo. Eu falei, caramba, eu tô fazendo tudo isso e antes dos 30 eu já vou ferrar minha vida para quê? Para bater meta, ganhar dinheiro, e né, qual é o sentido disso tudo? E aí eu lembro que eu estava no meu último trabalho, era uma startup, e tinha umas metas para bater, eu trabalhei que nem louco, bati as metas, aí fui para os Estados Unidos para ganhar prêmio, ganhei uma baita de uma placa, né, porque eu tinha batido as metas, e aí foi uma grande virada de chave para mim, porque eu ganhei aquela placa, eu olhei para aquela placa e meu pensamento foi, o que que eu faço com essa porcaria, né, o que que eu vou fazer com isso agora? Abrir mão de tanta coisa para ganhar uma placa, né, um negócio de metal escrito meu nome, né, o que que isso muda na minha vida, o que que eu vou fazer com isso a partir daí? E aí eu comecei a fazer um curso de produtividade, porque eu queria entender, se eu for mais produtivo, eu posso trabalhar mais rápido, eu vou passar menos tempo fazendo o que eu não gosto para poder fazer o que eu gosto. E graças a Deus, esse curso de produtividade me botou no caminho, porque era um baita de um coach, o Sei Arata, o nome dele, a quem eu sou muito grato, eu fiz o Sei. curso dele. E ele é um baita coach, ele começou a me questionar coisas de coaching, e eu comecei a ver que o que eu queria mesmo era trabalhar com outras coisas, gerar impacto no mundo, ajudar pessoas a saírem da situação que eu estava, como é que eu ia sair para depois poder ajudar outras pessoas. E isso foi em 2013, 2014 eu comecei a fazer minhas primeiras formações de coaching, os primeiros estudos, os primeiros atendimentos. Eu tinha todo um plano, Romano, assim, tipo, cara, então vou atender tantos clientes para estar faturando tanto, para no mínimo equiparar meu salário do que eu já tenho aqui, para pedir demissão, e fiz todo um plano. Eu sei que eu comecei a atender meus clientes, eu tinha atendido 2 de noite, eu falei, é isso que eu quero, pedir demissão, abrir minha empresa, comecei tudo, joguei o plano pela janela. Claro que isso sou eu, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem sua coisa a fazer, mas eu tinha tanta certeza que era o que eu queria.
isso veio de uma construção, né? De eu querer buscar o melhor, que aí eu estou nesse caminho e já esse é o 7º ano. Olha que legal isso, pessoal. E nem o plano sobrevive ao campo de batalha, né? E é interessante que isso é importante também. A gente pode fazer todos os planos, só que de repente tem uma curva que a gente não sabia que ia ter aquela curva. Ali, aquela curva faz sentido eu pegar a estrada ali para aquela curva. Eric, tem pontos aí que eu me identifico bastante também. Assim, eu vim da área da saúde, eu formei em psicologia, só que, ao mesmo tempo, para entender um pouquinho, quem não conhece a minha história, meu pai ele é produtor rural e ele tinha o sonho de ser produtor rural da vida dele. Ele tem uma história difícil, que ele foi boia fria, que ele trabalhou um monte de coisa e depois, muito tempo, foram anos que ele conseguiu ter o negócio dele como produtor rural e ele já sabia o que eu ia fazer da vida, que eu ia ser produtor rural também. Só que aí na hora que chegou ali minha adolescência, eu falei, cara, eu não vou mexer com esse negócio de roça, não gosto desse negócio, não. Eu já gostava de pessoas, já gostava de desenvolvimento humano. Só que, na época, eu fui fazer faculdade não porque eu queria fazer faculdade, mas para correr da roça. Esse foi a minha história. E aí inicialmente entrei na faculdade de administração, fiz 2 anos de administração. Eu larguei o curso de administração, entrei em psicologia. E quando eu entrei em psicologia, eu já comecei a estudar pontos assim sobre hipnose ericksoniana. Tinha um cara que me influenciou muito, eu não sei se você já ouviu falar, que chama Darren Brown. Inclusive, eu não sei, cara, quem está assistindo aqui, é um cara que me influenciou lá atrás, tem no Netflix documentário. Depois procura Darren Brown, tem um que chama Sacrifice, que é muito interessante, que mostra vários pontos de como a hipnose funciona. Ele não trabalha com terapia, só que ele trabalha com entendendo a mente humana e isso me chamava atenção. E aí, meu pai achava que eu era louco. Ele falava assim, cara, você não quer trabalhar, você tá com preguiça, você quer fazer qualquer outra coisa. Aí eu fui para a área da administração de construção civil, que não tinha nada a ver com nada, só para eu poder falar que eu estava fazendo alguma coisa para meu pai me dar um pouco de sossego, vamos dizer assim. E quando eu larguei a administração de construção civil, falei, cara, eu vou focar nessa área do desenvolvimento humano. Aí meu pai teve certeza que era doido, todo mundo lá em casa teve certeza que era doido, só que foi dando muito certo. Então, compartilhando um pouquinho, mas talvez tenha passado, você veio da área de engenharia, você formou em engenharia. Então é um pouco, cara, mas peraí, você formou em engenharia, você vai largar tudo isso que você fez para falar, agora você vai fazer coach de carreira, você vai fazer alguma coisa, trabalhar com sabotador. Não, Eric, você não tá doido demais. Não. Você chegou a ouvir um pouco disso daí? Outras pessoas olhando para a história do Eric? Como sim, foi? Cara. Sim, teve gente que... Você é doido, né? Como é que você vai sair? Olha, eu ouvia muito... Tinha gente que falava assim, mas você não tem um emprego, você viaja, não era... eu viajava bastante, que a minha responsabilidade era abrir novos negócios, novos clientes, me relacionar com pessoas, né? Então eu estava circulando o Brasil o tempo todo e a empresa sede é nos Estados Unidos, então muita gente falava, você viaja pra caramba, você tem um emprego, você ganha bem e não sei o quê, você é tão novo e você vai largar tudo. E é uma coisa que meus clientes passam por isso também, né? E quando a gente vai nos meus clientes de transição de carreira, que estão buscando um novo caminho, estão buscando se encontrar, né? É uma coisa que a gente passa e fala, pô, você vai deixar tudo para trás? E aí quando eu comecei a olhar e ver, eu falei, eu não vou deixar nada para trás, eu vou continuar construindo. E eu comecei a entender, o autoconhecimento é chave, né? A gente começar a se entender, o nosso alinhamento. Eu comecei a ver que eu gosto muito de entender como as coisas funcionam. Então a engenharia é ótima para isso, me ajudou a entender muitas coisas. Só que eu vi que o que eu mais gostava, o que mais me apaixonava, isso vem de uma construção, vem de olhar para si, de se conhecer, de usar ferramentas, de ler, estudar muito, de que o que eu gostava de entender é como é que a gente funciona, por que a gente está aqui nesse mundo, o que tem a ver toda essa conexão que a gente tem, como é que a gente se alinha com as coisas que são importantes para a gente. É isso que eu mais gosto de ver funcionando. Então muita gente me fala, você se arrepende de ter feito engenharia? De jeito nenhum. Eu sou muito grato, eu aprendi muito, eu cresci, teria feito de novo, fez parte do meu caminho. E conforme eu fui amadurecendo, me conhecendo, me entendendo o que era mais importante para mim, eu fui me alinhando para fazer aquilo que eu mais queria fazer, que era atuar com pessoas mesmo, com desenvolvimento de gente, entender como é que está tudo relacionado do ponto de vista de gente, de relacionamento, de missão, de atuação, de tudo mais. E isso que você falou é muito forte. Até pegando, por exemplo, pontos. Quando eu mais novo, eu trabalhei com administração de construção civil. Tem um monte de coisa lá que eu uso no meu negócio que eu aprendi lá. Por exemplo, desde contratação de pessoas, que parece, cara, não tem nada a ver, mas eu acho que no final a gente vai ligando esses pontos que faz a diferença demais. E a gente vai falar.
falar aqui também sobre sabotadores. Como que funciona? Como que é essa questão de sabotadores para o Eric? Por que você decidiu se especializar mais nisso? Quais os sabotadores que o Eric tem também? Como que funciona para identificar isso nas pessoas? Você pode falar um pouquinho? Claro, amigo. Opa. Oi, pode falar. Não, por exemplo, o meu é muito hiperrealizador. E aí, às vezes, eu fico. O hiperrealizador eu vejo mais como aquele cara que na hora que ele tá fazendo alguma coisa, ele tá pensando, cara, mas eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que estar fazendo isso daqui. Aí, na hora que ele tá fazendo, ele ainda fica pensando, eu também tenho que estar fazendo aquilo ali. Eu conheço muito bem esse cara aí. Porque dentro existem, quando a gente fala de sabotadores, né? Existem 10 grandes padrões de autossabotagem, né? São 10 padrões, um diferente do outro. E a gente tem, todos nós temos um pouquinho de cada um. E 100% das pessoas se sabotam. A questão não é, eu não me saboto. Não, todo mundo se sabota em algum nível. Alguns mais, outros menos, porque vão aprendendo a lidar. E quando eu comecei a ver, caiu um livro na minha mão chamado Inteligência Positiva. Uma outra coach colega minha me indicou. E eu comecei a ler aquele livro, Romani, todo mundo que está aqui, né? E quando você começa a estudar sobre sabotadores, vai no ponto ali, no espinho, na ferida onde você dá um zoom naquilo que mais te atrapalha. Então, cada leitura do que eu ia vendo daquele livro de sabotador era um tapa na cara, né? Tipo, tapa na cara, atrás de tapa na cara, que eu fui me percebendo, fui entendendo o quanto eu me atrapalhava, o quanto eu me sabotava. Já vou explicar o que é isso de um termo bem fácil para a gente entender. E vi o quanto aquilo me prendia na minha vida. Eu comecei a estudar tanto aquilo, eu gostei tanto, que começou a fazer tanta diferença na minha vida, que eu comecei a levar para os meus clientes, comecei a levar para outras pessoas. E por eu me sabotar tanto, eu me apaixonei pelo assunto de sabotadores, do tanto que me atrapalhava, e eu comecei a levar adiante. E aí comecei a dar palestra sobre isso, até, acho que foi 2017, né, essa do Profissão Coach. Foi, lá. Eu vi você em 2017 e eu vi você apresentando o Jerônimo em 2016. Só que em 2016 você só passou pelo palco. Em 2017 você deu uma palestra mesmo, então foi. Foi. E foi uma palestra de sabotadores, eu estava morrendo de medo, que foi a primeira grande palestra que eu fiz. E antes, para eu conseguir entrar, para não me sabotar tanto, foi super legal. Então, eu lembro com carinho desse dia. Então, o que é autossabotagem, né? Por que todo mundo tem? A autossabotagem é muito pior do que a gente desperdiçar energia, né? Jogar energia fora. Todos os dias a gente tem uma energia, a gente acorda, eu, você, todo mundo está aqui, acordamos, a gente tem uma energia que a gente pode usar para crescer, para se desenvolver, para construir, para se relacionar, para fazer coisas que a gente gosta, para produzir o nosso trabalho, e a gente pode usar essa energia a nosso favor. O que é se sabotar? É muito pior do que pegar essa energia e jogar fora. É pegar essa energia e usar para dar passos para trás. A gente literalmente pega energia preciosa para se atrapalhar. Eu gosto muito de uma metáfora, imagina que a gente está no mar, e você tem que, seu objetivo, nadar em direção à praia. O que é se sabotar? No lugar de nadar de direção para frente, a gente nada para o fundo. Aí vai nadando para o fundo do mar, nadando. É difícil afundar no mar, né? Porque tem a densidade, a água salgada. Você faz um baita esforço para ir lá para o fundo. Quando chega no fundo do mar, você já está sem oxigênio, já está meio escuro, já está a água pressionando, ouvido tampado. Você olha para cima, está super longe, você começa a nadar que nem doidos, nada. Chega na superfície sem ar, desesperado, quase morto. E aí você olha em direção à praia, você não andou 1 milímetro. Você gasta energia para ir lá para baixo, a gente se conecta com emoções, com sentimentos negativos e se agarra a eles, vai lá para o fundo. Depois tem que nadar tudo de volta para chegar no mesmo lugar onde a gente estava. Isso que é sabotagem e todos nós fazemos. Eu gosto de olhar, quando eu vejo aquele teste, eu gosto de olhar assim, não, os que tá até a nota 5 tá até mais de boa. Eu olho os que tá mais alto ali, passou de 7, opa, peraí, deixa eu entender mais isso aqui. E você pode falar um pouquinho, por exemplo, o Eric, quais os sabotadores que você vem trabalhando em você? Como foi isso? Você falou que veio percebendo. Isso é importante, pessoal. Autoconhecimento é tomar consciência. Todos nós temos algum dessa identificação. E como você trabalha isso também com os clientes? Quando você vai numa sessão, como funciona? Sim, com certeza. Em mim, dentro do que eu trabalho, tem um sabotador principal, que ele é o chefão da gangue que todo mundo tem, que é o chamado crítico interno. É aquele sabotador, é aquela voz que está na nossa cabeça o tempo todo criticando. Ela critica em 3 grandes áreas. E a galera que está nos ouvindo aqui, se você puder pensar, né, quais são as coisas, os pensamentos nos quais, primeiro, você se critica. Tem o capetinho e o anjinho do outro lado. O capetinho e o anjinho.
O capetinha é o crítico, que fica ali. E ele fica criticando. Então vem aqueles pensamentos. Não vou conseguir, não é para mim, não vai dar certo, olha como eu faço coisa errada. Quando a gente erra alguma coisa, fala, seu burro, né? Falando para si mesmo. Olha que burrada que você fez. Fica relembrando erros do passado. Esse é um pensamento muito sabotador, que leva a gente para baixo. E ele critica tanto a gente mesmo quanto os outros, e que perda de tempo que é a gente ficar criticando as outras pessoas. Ele critica também as circunstâncias, o que está acontecendo à nossa volta, a vida. O tempo todo é uma energia nervosa de crítica que não leva a lugar nenhum. Então esse é um sabotador muito forte. E é um dos meus mais fortes também, onde eu mais me trabalho, porque eu tenho um senso crítico, né? Muito forte. Isso até vim trabalhando no mundo corporativo. Para começar, eu tinha muita pressão, essa coisa de pressão alta, porque o meu senso crítico comigo mesmo era muito alto. Eu me cobrava demais. E se cobrar, se estimular, querer agir, alcançar coisas, isso é maravilhoso, isso é ótimo. Mas quando isso vira um excesso, vira um peso, vira algo que a gente começa a se machucar, passa do ponto só de estímulo de querer mais, de crescer. A gente entra no ponto de começar a se jogar para baixo, de se fazer mal. Aí vira um sabotador. Que é isso que eu trabalho, mais em mim. E o outro que você falou, o hiperrealizador, que você tem, tamo junto, bate aí, porque é o que eu mais trabalho, né? Que é um sabotador que ele não pode parar um segundo de fazer. Ele tá fazendo, tá realizando, ele faz 50 coisas. Não, mas falta mais uma para fazer. Se essa uma não sai tão bem feita, ele vai lá para baixo, porque tem que fazer mais. Então a cabeça não para, precisa sempre estar realizando e conquistando coisas, né? Fazendo objetivos, concluindo, porque senão ele não consegue descansar. Como que você vem, assim, estratégias que você usa para lidar com isso também? Eu vou falar até um pouco de uma minha que eu uso. O que eu faço? Por exemplo, hoje eu fiz um monte de coisa. Eu cheguei, fiz live 1h da tarde, estou fazendo essa live aqui agora, fiz reunião com a equipe, eu estou fazendo um monte de coisa, aí eu penso, cara, e não dá tempo, porque tem mais 1 milhão para fazer, e tudo bem. Aí o que eu faço? Eu coloco uma coisa que eu não tenho jeito de não fazer, para parar tudo que eu tiver para fazer aquilo. Como? Eu marquei de sair com minha mãe, com meu pai, com a Lorena mais tarde. Aí eu falei, opa, beleza. Aí lá é um momento que eu consigo desligar um pouco. Isso me ajuda. A mesma lógica agora teve a questão da quarentena, mas o que eu fiz? Eu coloquei para ir para academia e eu vi um jeito de ir para academia e eu achava que era mais complicado na época, porque eu falava, cara, eu tenho que trabalhar, tem um monte de coisa para fazer aqui. Eu parava tudo que estava fazendo e ia, porque senão não dá. Uma estratégia que eu usei foi, cara, eu sei que tem um monte de coisa para fazer, mas para tudo que você está fazendo e vai. A mentalidade meio que, imagina que se eu te desse uma viagem para Ilhas Maldivas amanhã, você para tudo que você está fazendo e vai. Basicamente é isso que eu vim trabalhando para dentro de mim. Se você puder compartilhar alguns pontos aí, coisas que você... Claro, com certeza. Esse sabotador, eu não sei se alguém tem aqui, já se reconhece nesse, tem outros 8, né, pra gente falar. Nem sei se dá tempo de falar de todos, mas eu posso pincelar rapidinho para todo mundo se identificar. Mas esse do hiperrealizador, ele depende de realização constante. A cabeça não para. Você começa a assistir, por exemplo, tô cansado, um dos sintomas, né? Tá cansado, mas tem que fazer mais. Então eu vou parar um pouco, vou ver uma série na Netflix. Aí começa a ver o primeiro episódio, 20 minutos, eu tenho um cliente que fala isso, né? 20 minutos do primeiro episódio, a cabeça dele já tá assim, mas eu tinha que ter feito tal coisa, mas tem o to-do list, mas tem que realizar, mas tem que fazer. E uma das coisas ótimas é justamente essa, a gente conseguir parar e fazer outras coisas que não de trabalho, que não de desenvolver. E eu faço muito isso. Então, eu coloco o hiperrealizador, ele gosta de realizar, fazer coisas, né? Então, o que eu coloco? Coisas que vão me alimentar para eu fazer. Então, uma das tarefas do dia importantíssimas, por exemplo, às vezes é jantar com a minha família, ligar para um amigo e fazer alguma coisa, é assistir um episódio da Netflix, é jogar um videogame. Às vezes eu gosto de jogar. Então, vou jogar 1 hora de videogame à noite. É uma tarefa, eu tenho que cumprir, eu tenho que concluir. Então, eu saboto o sabotador. Eu ponho coisas que ele quer realizar, então vamos realizar coisas que vão me desconectar do trabalho, vão me conectar com outras pessoas e tudo mais, porque esse sabotador, ele não gosta de pensar, não sei se isso acontece com você, Romani, mas ele não gosta de parar para prestar muita atenção em sentimento, vem algo assim, vem um vazio às vezes, vem um cansaço, alguma coisa da dúvida, e fala, não, trabalha que passa, vamos embora, isso é perda de tempo, se eu focar nisso eu vou perder tempo, vamos embora que já passa. Então é um dos pontos do sabotador. Bem falado. E, Eric, como que você trabalha isso dentro das sessões? Por exemplo, quando vem alguém te procurar, como que você trabalha? Como que funciona? Tanto para identificar e depois ajudar essa pessoa a lidar melhor com o sabotador. Claro, isso é fantástico, Mani. Tem um questionário que todo mundo pode responder.
Ele é sensacional, é gratuito. A editora e o autor do livro deixam gratuitos porque eles querem levar essa mensagem para mais gente, mas não é porque é gratuito porque não é bom. É um questionário sensacional. E você responde e sai ali um relatório com os seus sabotadores. Então, numa sessão de coaching, por exemplo, vamos fazer uma sessão, uma pessoa se sabota, ou a gente está fazendo um processo de coaching, pode ser uma sessão avulsa, ou um processo inteiro, enfim, e a gente vai identificar. Então, a pessoa responde esse questionário e a gente consegue ver qual é o principal sabotador dela. Todos nós vamos ter todos, né? Igual você falou, tem um gráfico ali que ele mede de 0 a 10 cada um dos sabotadores, e os mais altos ali é o que a gente vai trabalhar, é o que vai mais trazer efeito. E o primeiro grande passo para a gente começar a trabalhar, deixar de se sabotar, é entender, ter clareza de qual é o nosso padrão. Porque se eu nem sei que é um padrão, o sabotador ele está enraizado tão forte na nossa cabeça, porque ele vem da infância. Por que todos nós temos? Porque ele vem da infância. Lá na infância, a gente ainda não estava pronto para lidar com diversas situações da nossa vida. Mesmo que fale assim, não, Eric, Romani, mas minha infância foi super tranquila, correu tudo bem. Mesmo assim, a gente tinha medos, tinha inseguranças, tinha alguém mais bonito, mais inteligente, mais popular na escola. A gente tinha medo dos pais ou as pessoas que nos criaram falecerem, desencarnarem, a gente ficar sozinho, o que a gente vai fazer? Então a gente não estava pronto, nem nossa maturidade não estava pronta para lidar com as situações. O que o cérebro faz? Ele vem e cria uma proteção. Ele distorce um pouquinho a forma como a gente enxerga a situação para aquilo ficar mais benéfico, para aquilo ficar menos... não existe isso, claro, mas menos ruim, né? Um pouquinho menos ruim do que é para a gente poder passar por aquilo que a gente não estava pronto para lidar. E o que acontece? Quando a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente amadurece, a gente não precisa mais daquilo. Aquilo era que a gente estava como criança, mas isso não sai automaticamente. O cérebro continua ali. É como se a gente tivesse colocado um gesso no cérebro para curar, para proteger, e aquele gesso não saiu. Então aquilo que era uma proteção vira uma gaiola hoje. Então um exemplo bem rapidinho. Eu tive uma cliente que a gente estava trabalhando e aí ela percebeu, ela tinha percebido isso em terapia, né? Coisas do passado, feridas do passado, relacionamentos, dificuldades, fraturas emocionais, a gente jamais trabalha em coaching, no coaching puro. Isso é na terapia, com psicólogo, com psiquiatra, o profissional correto para trabalhar. E ela tinha percebido isso em terapia, ela trouxe para a sessão, porque estava intimamente ligado com o sabotador dela. Quando ela era pequena, ela tinha 8 para 9 anos e ela tinha uma irmã mais velha que tinha 2 anos a mais que ela, mais ou menos, 2 anos e pouquinho. E os pais delas, o pai dela recebeu uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos, ele e a mãe foram e as duas ficaram sozinhas. Tinha até uma tia que ajudava a cuidar, mas ela meio que tiveram que se virar e crescer sozinha, ela desde os 8, 9 anos. E ela ia para a escola, ela via todo mundo, os amigos, os pais iam buscar, tinha aniversário, os pais estavam junto, reunião da escola, e os pais de todo mundo, menos os dela. E aquilo começou a sofrer muito. Falou, pô, por que isso acontece comigo? Ainda como criança eu nem consegui entender. O que o cérebro criou? Uma proteção. E veio um crítico interno, um sabotador, que naquela época foi muito bom. O que o crítico começava a fazer? Criticava tudo e todos. Então era uma forma de diminuir um pouco as outras pessoas. Então, olha a família dela, mas nem é tão feliz assim, vão se divorciar. E olha, aquela pessoa, ela tem os pais, mas ela não vai bem na escola quanto eu. Então ela começa a virar o crítico para quê? Para meio que balizar. É uma proteção natural do cérebro. Para balizar. Então, se eu diminuo um pouco a vida dos outros, como eles estão vendo, eu não me sinto tão mal da forma como é a minha vida. E aquilo foi ótimo para ela. Só que quando ela cresce, vira um crítico que ela está o tempo todo muito negativa, muito crítica, criticando todo mundo. Então, o sabotador vem como proteção. O primeiro grande passo, a gente precisa entender qual é o sabotador, entender qual é o movimento, porque cada um tem um movimento. O hiperrealizador é o de realizar. Tem outros sabotadores, por exemplo, tem um chamado insistente, que é o do perfeccionismo. São pessoas que buscam o ideal, buscam o perfeito em tudo, são meticulosas, detalhistas em tudo que elas têm que fazer. Tem um chamado prestativo, que esse eu trabalho bastante em mim também, que ele tem muita dificuldade de dizer não para o outro. Ele está o tempo todo fazendo pelos outros e se esquecendo no processo. E aí se sobrecarrega. Então, cada sabotador cada pessoa tem uma forma de agir. A gente precisa entender, e isso é feito numa sessão chamada Sessão de Devolutiva de Sabotadores, né? E aí você entende qual é o seu padrão, tem clareza disso, e aí a gente tem os passos, os elementos para falar, opa, isso aqui não é verdade, isso aqui é só uma forma que o seu cérebro encontrou lá atrás de proteger, que hoje te atrapalha, não é a realidade, não é o mundo não é assim. E aí começam várias crenças, várias coisas que a gente achava que era verdade, a gente começa a trabalhar, ressignificar, reconstruir, tem ferramenta para isso, para se trabalhar, e a gente poder diminuir esse capetinho que fica falando no nosso ouvido. Olha que legal isso, pessoal. E é importante, só a tomada de consciência já ajuda a lidar melhor com a situação.
Só o fato de você tomar consciência, vamos dizer assim, pelo menos 50% você já consegue, porque antes eu não... Primeira coisa que uma pessoa precisa para sair de dentro de uma prisão é saber que está preso. Senão ela não tem nem vontade de sair de dentro daquela prisão. Ela acha que aquilo é a vida normal e que as coisas são assim. Então, identificar os sabotadores ajuda nesse processo. Eu vi que tem muita gente perguntando aqui, qual livro que é? Inteligência Positiva. E eu vou fazer o seguinte, vou deixar até o teste é gratuito. Quem está no canal do Telegram, vou deixar o link do teste. Porque o teste é gratuito. Eu vi que tem gente perguntando, onde eu tenho o questionário? Link no Telegram, vou deixar o teste lá gratuito. Agora, quem quiser uma sessão de devolutiva, pode conversar com o Eric. Manda um direct pro Eric ali. Ele pode dar uma sessão de devolutiva explicando mais, identificando sobre essa questão dos sabotadores. Aqui, nessa audiência, Eric, tem muita gente que é terapeuta, que é psicólogo, que vem da área da saúde, ou que trabalha com desenvolvimento humano, tem coaches também. E como que você acha que aprender sobre os sabotadores pode ajudar uma pessoa que trabalha nessa área do desenvolvimento humano? Por que você acha que quem trabalha nessa área deveria usar isso dentro das sessões, dentro dos atendimentos? Cara, eu sou suspeito a falar porque eu sou apaixonado pelo assunto, eu trabalho, respiro e utilizo isso, tenho especialização para isso, né? Eu tenho especialização em sabotadores que eu treino outros coaches, profissionais de desenvolvimento humano para eles usarem, então eu sou suspeito para falar porque os sabotadores eu vejo muito mais como só uma ferramenta. Eu vejo como um instrumento de transformação na nossa vida, de reforma interna na nossa vida, que a gente pode perceber um monte de coisa que está nos atrapalhando e conseguir mudar. E tanto, não só profissionais do desenvolvimento humano, né? Eu entendo que todo mundo deveria trabalhar os seus próprios sabotadores em primeiro lugar, porque o sabotador, ele sempre é um peso, ele é uma carga excessiva que a gente fica carregando. O sabotador até pode estimular a gente a andar, a nossa forma de se sabotar. Então, fazer pelo outro, fazer de forma perfeita. Tem outro sabotador que detesta conflito, que foge de todos os conflitos. Tem o sabotador que é a vítima, né? Pessoas que se fazem de vítima, pessoas que são extremamente racionais em todos os relacionamentos, em todas as interações, acabam se distanciando. Então, o sabotador, ele até estimula a gente a andar, mas pela dor, ele estimula pelo peso. Ele dificulta a gente conseguir lidar com as situações e traz um peso muito maior. O sabotador, ele traz uma desproporcionalidade para as coisas. Ele começa a focar tanto na coisa negativa, que é como se a gente, naquela metáfora do fundo do mar, né, de nadar, a gente se agarrasse numa âncora e fosse para o fundo. Então ele traz dor, ele intensifica os sentimentos negativos. As emoções negativas vêm. E a gente precisa aprender a lidar com elas quando elas vêm, que a gente não consegue impedir. O que o sabotador faz? A gente se agarrar nelas, ficar preso nela e ir lá para o fundo. Então a gente pode escolher diferente, pode escolher ter um peso menor na nossa vida, ser menos negativo, lidar melhor com os nossos relacionamentos. Isso é maravilhoso para se trabalhar por si só, né? E profissionais do desenvolvimento humano, que você estava falando aqui no comecinho da live, que a gente é parceiro de missão, com certeza, e todos os profissionais do desenvolvimento humano. Muita gente me pergunta, Eric, você forma coach, você ensina o que você mais sabe dessas ferramentas para outros coaches, você está formando concorrente? Fala, mas de jeito nenhum, como é que vai formar concorrente uma pessoa que está querendo levar o bem para outras pessoas? A gente é parceiro de missão, a gente está junto no caminho, né? E então o profissional de desenvolvimento humano eu vejo como fundamental para conhecer sobre isso, para poder levar não só para si, para as pessoas ao nosso redor, né, a nossa família, as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão junto com a gente, que a vida delas vai ser melhor, e levar para outras pessoas com as quais eles trabalham, que é uma libertação da corrente. Eu vejo sabotador, lembra o desenho do Pica-Pau que a gente via de criança, tal, que ele tinha aquela bola de ferro presa no pé, né? Esse é o sabotador que está impedindo a gente de seguir, de alcançar as coisas que a gente pode alcançar, porque ele gasta muita energia se atrapalhando, se jogando para baixo. Então imagina pegar toda essa energia, empurrar e jogar a gente para cima. Essa é a grande beleza. E você pode falar um pouquinho de alguns desses sabotadores para o pessoal se identificar aqui? Pessoal, ouve claro. O Eric falando aí para ver qual você se identifica. Fala, opa, esse aí é um negócio que eu preciso melhorar. Ponto de melhoria em mim. Ponto de melhoria. Ouve para ver qual que você se identifica mais e coloca no comentário. Opa, esse aí eu estou precisando trabalhar. Coloca aí depois que o Eric for falando. Se puder compartilhar alguns deles aí. Claro, amigo. Os 10 né, que você falou, sim. Né? Que são... Sim, claro. Tá com um pequeno atraso, desculpa, às vezes eu falo em cima de você, mas o Instagram acho que já regularizou. E com certeza. Então, dos 10, né? A gente falou do crítico, que é o primeiro, é o principal, que é aquela voz negativa, que a gente precisa aprender a lidar com ela. Esse é o principal, é chave a gente aprender a lidar
com essa voz negativa e com o tanto que ela joga a gente para baixo. E o hiperrealizador, que é focado em realização. Aí a gente tem o insistente, que é um outro sabotador, que ele é focado no perfeccionismo, na organização, ordem e organização levados longe demais. São aquelas pessoas que elas se cobram num grau de perfeição gigantesco, que nunca tá bom, nunca tá perfeito, nunca tá ideal. Enquanto não tá ideal, ela fica buscando o ideal e se cobrando, e falando que não tá bom, e gasta tempo, e gasta energia tentando tornar algo perfeito. E quando a gente começa a ver, nem tudo precisa ser perfeito, né? Algumas poucas coisas precisam ter um grau de excelência altíssimo. E esse sabotador não, faz você querer ter excelência em tudo, desde lavar a roupa, estender a cama. Estava trabalhando com um casal de clientes e ele falava assim, cara, minha esposa é exatamente isso, a gente está arrumando a cama, aí tem uma dobrinha no lençol, ela briga feio, fala que tá errado, que tá ruim, eu falo, mas a gente vai deitar, a gente está arrumando para deitar, essa dobrinha em um segundo vai estar 10 outras dobrinhas que a gente vai deitar. Mas o insistente não quer, ele quer ser perfeito em tudo. Então gasta uma energia muito grande, uma energia nervosa de nunca tá bom. Né? Esse é um sabotador que atrapalha bastante. Quem tiver isso aí, levanta a mãozinha aí. Já vi gente falando, insistente, perfeccionista, o pessoal falando aqui, ó, hiperrealizador, ó, me cobra em tudo, insistente. O pessoal já está se identificando aqui. Tem o controlador, que é um outro sabotador, o nome já diz muita coisa, né? O controlador, ele precisa estar no controle de tudo e todos o tempo todo. Para o controlador é assim, ou estou no controle, ou estou fora de controle. E ele se sobrecarrega muito, porque ele tem dificuldade de delegar, ele tem dificuldade de soltar, tudo ele tem que estar de olho. O insistente se sobrecarrega porque ele não deixa ninguém fazer. Ele fala, ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu, então daqui que eu faço. Ele se sobrecarrega. O controlador é porque ele não quer perder o controle das coisas, quer tudo passar por ele, quer decidir, porque ele acha que se ele controlar, o resultado vai sair. E aí essas pessoas ficam extremamente esgotadas. Eu tenho uma cliente que ela tem um controlador muito forte, a gente estava trabalhando na transição de carreira dela, ela tinha que controlar tanto a equipe, tudo que era feito, as pessoas, a família. O controlador acha que é uma obrigação dele, que ele está fazendo um favor para as outras pessoas. É um favor que eu faço controlar e fazer tudo isso. E ela falava assim, Eric, tem dia que eu acordo de manhã com dor no corpo. Eu não fui na academia, não fiz um exercício, não fiz nada, mas a minha tensão é tão grande que eu preciso controlar tudo o tempo todo que eu fico sobrecarregada. E o controlador tem uma coisa que, por ele achar que ele está fazendo um favor para as outras pessoas, né, controlando, dizendo o que elas têm que fazer, eles sabem direitinho o que todo mundo tem que fazer em casa, as obrigações você tem que fazer assim, literalmente mandando, controlando, manipulando a vida dos outros. E como ele acha que ele está fazendo um favor, então ele manda, se a pessoa não faz, ele toma como uma ofensa pessoal. Ele fica machucado por ele. Como assim você não fez o que eu te falei que você tinha que fazer? Eu tô dando o meu melhor, tô aqui me dedicando para você e você não vai fazer? Então é um baita de um sabotador. Todos eles atrapalham. Todos os sabotadores a gente vai na ferida, né? Todos nós temos um pouquinho de cada um. Isso aqui é interessante. Então, e aí tem alguns que destacam mais ali. Com certeza. Por isso que a chave é a gente trabalhar sempre no principal, porque é um músculo só. O músculo do sabotador é um só no nosso cérebro. Então, quando a gente trabalha em um, naturalmente todos os outros baixam, né? E a gente tem um pouquinho de cada um, e uns mais, outros menos, né? A gente tem que atacar nesse que é mais, que mais atrapalha a gente. Olha que legal isso que o Eric falou, pessoal. E coloca aí, quais que mais você se identifica? Vai colocando nos comentários aqui também. Boa. E tem um outro, Romani, que é o que eu estava falando, do prestativo, né? Que o prestativo... Você conhece bem esse? Esse é duro também. Esse eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que trabalhar muito em mim. Eu já tive ele mais, agora eu tenho menos, mas eu já tive muito também. Boa, eu também, já tive muito, isso já me atrapalhou bastante na minha jornada, porque é um sabotador que ele está o tempo todo elogiando, agradando, fazendo pelos outros, colocando os outros na frente, tem uma baita dificuldade de dizer não, né? Porque sempre vem o outro na frente. Eu falo, não, eu preciso ajudar, eu preciso fazer pelo outro. A gente está aqui nesse mundo para ajudar e tem que fazer e tem que se dedicar. Só que quando começa a virar sabotador, quando a gente começa a passar por cima da gente, e aí as pessoas que têm esse sabotador falam assim, não, eu preciso aprender a dizer não para os outros. Mentira, dizer não, quem tem sabotador sabe fazer muito bem, porque diz não para si mesmo o tempo todo. Está dizendo não para si, para dizer sim para os outros, para agradar, para fazer. E aí um dos pontos é que as relações começam a ficar assim. Todo mundo se acostuma, o prestativo, quem tem sabotador.
tá o tempo todo entregando, entregando, dando, 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 doando, doando, servindo, e não preciso fazer nada em troca, porque essas pessoas não pedem. Como eles vão e fazem pelos outros, eles esperam que os outros venham e façam por si também. E como ele acaba não fazendo, os outros não vêm, não tem esse movimento, ele fica ressentido, fala, pô, eu faço por todo mundo e as pessoas não fazem, não me entendem. Então ele não pede ajuda, quando pede, pede de forma indireta, aí ninguém entende, aí a relação ele acaba ficando ressentido. Isso aí, eu já fui muito. Isso aí foi um negócio que eu trabalhei muito em mim. Vou até compartilhar. Se tem algum prestativo que quer trabalhar, uma coisa que eu fui trabalhando muito forte em mim é quando eu digo não para o outro, eu dou a possibilidade dele crescer. Então, eu estou ajudando ele. Eu comecei a ter eu ressignifiquei isso dentro de mim, sabe? De quando eu estou dizendo não, eu estou deixando o outro crescer. Eu comecei a trazer essa ideia para dentro de mim, isso me ajudou demais. Que demais! Essa é uma tática sensacional, uma estratégia sensacional, né? Da gente ressignificar. O prestativo, Romani, ele tem muita dificuldade. Isso é ótimo, porque quando você faz isso, você começa a traçar alguns limites nas relações. O prestativo, ele tem muita dificuldade em traçar quais são os limites da relação. Então, as outras pessoas estão ultrapassando o tempo todo e ele fala, tá bom, vou ajudar, é dessa vez. Porque ele acha que se ele disser não ou tudo mais, ele vai afastar as pessoas vão ficar chateadas, não vão gostar dele. Então, é assim o tempo todo. Então, tá todo mundo invadindo os limites o tempo todo. E a sua estratégia é ótima para botar a cerquinha ali, ó. Vou botar aqui, então tem coisas que eu vou dizer não e é uma oportunidade para eles crescerem também. E uma coisa legal sobre isso, vou até trazer um pouquinho. Por exemplo, eu tinha muito isso, eu tinha essa dificuldade de falar assim, cara, é bem aquilo. Às vezes falava dando rodeios com medo de, nossa, se a pessoa não gostar e assim por diante. E eu acabava fazendo tudo para todo mundo. Acabava que algumas pessoas faziam por mim, mas não todo mundo fazia, mas eu acreditava naquela época que isso era bom. Mas eu percebi que quando eu deixei a pessoa fazer por si, eu dava o direito dela crescer. E aí eu lembrei de uma coisa, às vezes tem pessoas que contam isso como uma história, mas essa foi real para mim, isso aconteceu comigo. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu na minha infância, que inclusive eu compartilho em alguns treinamentos. E quando eu era bem pequeno, eu peguei lá, eu morava na cidade, eu moro no interior de Minas, mas eu morava no interior do interior de Minas. E aí tinha um casulo de borboleta lá em casa. E quando eu vi, eu achei fantástico. E eu vi que estava abrindo. Tinha uma borboleta para sair dali. Eu falei, cara, vou ajudar essa borboleta. Eu peguei e abri aquele casulo. Eu fiz isso, eu abri ele com a minha mão. A borboleta nasceu. Saiu uma borboleta de lá. Só que a borboleta, ela ainda era meia borboleta. Ela não era total... Ela parecia uma lagarta com asa, para entender melhor. Ela ainda estava muito gorda, uma lagarta, tipo, ela não estava uma borboleta, igual a borboleta é mais fininha, com as asas para poder voar. Então, como ela estava muito gorda, as asas não tinham tanta força para poder carregar o peso dela, e as asas ainda estavam meio moles. Ela não estava durinha como era para ser, ou pelo menos como eu imaginava que deveria ser. Na hora que eu abri aquela borboleta, eu ficava esperando ela voar, e ela ficava andando como uma lagarta com asa. Eu não sei o que aconteceu com aquela borboleta, entre aspas, depois, mas eu fiquei um tempão. Até ela ficar andando lá e ficar só lagarta com asa. Eu não sei o que aconteceu, mas as chances são que provavelmente eu matei aquela borboleta, sem saber. Porque depois, no outro dia, eu não vi ela lá mais e provavelmente os outros insetos, ou ela deve ter ficado uma lagarta com asa. E eu pensando sobre essa metáfora, isso tem a ver com essa metáfora que eu estou dizendo, trazendo para outro contexto, porque isso aconteceu na vida real comigo. Porque, trazendo isso para outro contexto, eu ter aberto o casulo, fez eu matar aquela borboleta sem saber. E, às vezes, uma mãe que está querendo cuidar demais e está querendo fazer pelo filho, está matando o filho sem saber. Às vezes, o filho querendo fazer demais pela mãe, está matando a mãe sem saber. Às vezes, eu estou querendo fazer demais por um amigo, eu estou matando meu amigo sem saber. Eu estou tirando a possibilidade dele usar o potencial máximo que ele tem. E eu tô tirando a possibilidade também minha de usar esse potencial para me desenvolver. Ao invés de chegar lá, não, deixa eu ir lá abrir. Se eu começar a pensar que eu tenho que resolver os problemas de todo mundo, cadê? E a minha vida? Até bíblico, né? Amar é o próximo como a ti mesmo. Então, como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Se você não diz sim primeiro para você. Senão você não consegue amar o outro. Eu gostei de você falar sobre isso. Teve gente até perguntando aqui também. Fala um pouquinho aí do hipervigilante. Como que funciona o hipervigilante? Vou falar.
Ótimo. Que sensacional essa história da borboleta, ô Romani. Posso contar ela em vídeo, em palestra? Você me autoriza? Adorei. Pode contar, pode contar. Isso aconteceu Cara, comigo de verdade quando eu era criança. Eu matei a borboleta assim. que sensacional. Eu não tinha escutado uma história, não é nem metáfora, uma história que representasse tão bem o que o prestativo faz, o que o sabotador faz. Às vezes a gente acha que quer por nós, né? E claro, naquela idade, a infância, deslumbrado e tudo mais, mas hoje a gente acha que quer fazer, no fim, às vezes é pra gente, só pra gente ver, porque a gente quer que uma pessoa faça de alguma forma, de outro jeito, a gente tá ali limitando, travando, atrapalhando o caminho dela, atrapalhando o nosso para fazer outras coisas que a gente poderia fazer, e a gente tá se metendo onde, ou, às vezes, o outro nem pediu, né? E o prestativo tem disso. Às vezes não é nem aprender a dizer não, é ficar quieto, porque ele é oferecido. Ele vai lá, a pessoa nem pediu, ele já está oferecendo, já quer fazer ajuda e tal, e acaba não sobrando tempo. Muito massa, adorei essa história, adorei conhecer essa história. Opa, tamo junto. Compartilha, leva pra frente, que eu acredito que assim. Eu tenho uma coisa até legal, Eric. Eu tenho uma comunidade que chama Movimento Transformacional, que é uma comunidade de recorrência, onde tem um curso completo de hipnose transformacional e mais um monte de coisa todo mês. E é interessante que a coisa que eu mais falo para todo mundo, cara, as histórias que você está vendo aqui, as coisas que eu estou compartilhando, se alguma coisa faz sentido, leve isso para frente, que não pode parar. Por isso eu chamo de movimento transformacional. Até vai acontecer, eu não sei se o pessoal que estava aqui, estava no início, vai acontecer um curso completo, gratuito de hipnose transformacional. Seja para quem quer usar na própria vida, para identificar mais, se reconhecer mais, ou para quem quer trabalhar, usar isso dentro dos atendimentos. Vai ser do dia 9 a 12 de novembro. Agora começa nessa próxima semana. 100% gratuito, o link está na bio do Instagram. Quem quiser se inscrever, assim que terminar a live, vai lá no link da bio, que tem como fazer essa inscrição. Que top. Dia 9 é segunda, né? Segunda-feira. Segunda-feira, de 9 a 12. Começa agora. Quem sabe a gente se vê lá. Se tiver disponibilidade, vai lá. Cara, o conteúdo vai estar incrível. Eu vou dar o curso inteiro mesmo, não é meio conteúdo. Eu vou dar tudo, sem esconder nada, o curso completo, que eu vendi esse curso já várias vezes por R$3.000. Falei, cara, vou ensinar tudo. E aí depois, se o cara quiser, ele ainda entra numa recorrência. Se não, tudo bem, eu levei... Sabe por que mexeu comigo, Gunis? Olha que interessante. Eu gosto dessa questão também de contribuição. Eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu entrei assim nessa área em 2010, mas muito engatinhando, sabe? Que o meu negócio começou que o Instituto Romani nasceu em 2015, que é a minha empresa. Ele nasceu em 2015. E de todo esse tempo, de 2010, de engatinhando, até 2015, quando nasceu o Instituto, até 2019, pra você ter uma ideia, a gente fez 30 turmas de formação de hipnose pelo Brasil. Demais. Então, e tudo eu ministrando, imagina isso, um instrutor só. Era tipo assim, quase todo final de semana um curso num lugar diferente. Tava um negócio louco. E em todos esses anos, a gente devia ter ajudado umas 40 mil pessoas, contando com as palestras, com tudo. Aí eu peguei e ofereci o curso gratuito. Nos 2 cursos gratuitos que a gente ofereceu, a gente ajudou mais de 60 mil. Na hora que isso aconteceu, eu falei, cara, eu tenho que levar isso para mais pessoas. Mexeu comigo no negócio de legado. Por exemplo, esse próximo vai ter entre 15 a 20 mil pessoas simultâneo. Eu sei pela expectativa, o número de lead e tal, baseado nos números passados. Cara, isso me deixa bem saber que se uma pessoa sair de lá transformada, assim como essa live, esse conteúdo aqui tem valor pra caramba. O Eric, ele é especialista nisso, ele dedicou tempo a isso. Ele fala e conhece os sabotadores de cor, então isso tem muito valor. Eu acredito muito nesse equilíbrio, dar e receber. Só que uma coisa legal, até falando sobre... Quando eu estava lá em 2012, que eu dava palestra gratuita em escola, em lugar... Sabe o que faltava? Faltava o receber, faltava o outro lado. Eu dava palestra, mas não tinha estratégia nenhuma. Eu não sabia, não tinha oferta nenhuma no final. Eu só dava palestra porque eu queria dar a palestra gratuita. E eu fazia isso direto. Aí eu fazia atendimento de graça e achava que era a melhor coisa do mundo. E tudo bem, só que eu sei que isso fez parte da minha história. Só que o meu negócio começou a crescer quando eu comecei a lidar melhor com esse sabotador do prestativo. Que eu comecei, peraí, eu mereço também. Peraí. Quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Isso me ajudou de verdade a jogar no próximo nível. Talvez para algumas pessoas faça sentido eu falar daqui. Isso é ótimo. Eu tive o mesmo problema, amigo. Eu comecei a andar e eu falava assim, caramba,
mas eu estou ajudando pessoas, como é que eu vou cobrar disso, né? Como é que eu vou fazer? E aí o negócio não dava. Aí eu percebia que quanto mais eu ficava no modo prestativo, menos pessoas eu atendia, porque aí eu precisava fazer outras coisas, que o dinheiro, o recurso material, a gente está no mundo material, a gente precisa disso. Então, menos eu atendia, menos eu ajudava. E aí, quando eu começo a aprender a receber, que a gente precisa aprender a receber, né? Aprendo a receber, entrego, o negócio cresce, eu ajudo mais gente, o impacto é maior, a mensagem distribui mais, isso é maravilhoso. São aprendizados, né? Por isso que é importante. Eu concordo com o que você falou, né? Eu fico pensando, caraca, 19, 20 mil pessoas na semana que vem juntas. Às vezes a gente passa pelo ano e fala, caramba, 19, 20 mil, mas você estava falando, eu estava pensando, são 20 mil pessoas que vão estar juntas, cada uma num canto do mundo, do Brasil, do mundo, conectadas para aprender, buscando desenvolvimento. Imagina o quão sensacional, você está conectado com outras 20 mil pessoas que estão buscando melhor desenvolvimento para sua vida, assim como você, nesse mesmo mentalidade, nessa mesma energia, nesse mesmo foco, nesse mesmo trabalho. Isso é sensacional. Parabéns por isso, amigo. Que demais. Cara, eu tô muito feliz com isso. Muito feliz com isso também. É um prazer também estar te recebendo aqui. O pessoal tá pedindo aqui o que é o hipervigilante. Se você puder falar. Vamos lá. Com certeza, o hipervigilante. Esse é um outro sabotador. Esse sabotador é como se ele está atento a todos os perigos, a tudo que pode dar errado, a tudo que pode acontecer, que vai tirar o trem dos trilhos e vai acontecer de ruim e tal. É literalmente como se tivesse instalado aqui atrás da cabeça um motorzinho de gerar ansiedade. Essas pessoas têm bastante ansiedade, quem tem esse sabotador como principal, porque tudo pode dar errado. Então, assim, vou sair para comprar pão. Pô, mas aí pode chover. E aí, então, se chover, então eu vou levar o guarda-chuva. Mas e se tiver o coronavírus? E se alguém do supermercado está com coronavírus? Se o padeiro está com coronavírus? Então eu vou levar a máscara e eu vou desinfetar o pão. Mas e se não tiver lugar para parar? E aí a cabeça não para. É história atrás de história de tudo que pode dar errado e ele acaba se paralisando. Eu tive uma aluna que ela estava vindo para uma formação para São Paulo, Romani, para fazer uma formação de coaching. Ela falou assim, Érica, agora eu estou entendendo o porquê de vir essa ansiedade e tal. Não estamos falando nada de transtornos, outras coisas, transtornos de ansiedade. Isso é outra coisa, isso é tratado pela psicologia, pela psiquiatria, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui de comportamento. Mas ela falando assim, eu entrei no avião, saí de Porto Alegre para vir para São Paulo, e eu perguntei 5 vezes se eu estava no avião certo. E ela contou isso ao vivo, assim, no microfone para as pessoas. Eu falei, como assim 5 vezes? Eu falei, eu fui entrar, tava passando ali no portão de embarque, perguntei para a mulher, se eu vou para São Paulo? Ela falou, é. Aí eu fui entrando no avião, Érica, eu fui pensando, porque se eu errar o avião, aí eu vou perder o primeiro dia de formação, e eu vou parar em outro lugar, sabe-se lá onde, aí comprar passagem em cima da hora é ruim, eu já investi na formação, eu vou perder o dinheiro, eu vou gastar mais dinheiro na passagem, e aí as pessoas que me apoiaram, o marido dela tinha me apoiado, vai falar que eu estou gastando dinheiro. E tudo isso no caminho do portão até entrar no avião. A cabeça dela bombando, falou, vou perguntar de novo. Aí perguntou para a comissária de bordo ali, é para São Paulo? É para São Paulo, senhora, pode sentar. E se ela tiver errada? Ela falou assim, comecei a pensar, que eles voam muito. E se ela perdeu a noção tal e errou? Então vou perguntar pro cara que está do meu lado. E pergunta para não sei o que. Ela falou, eu só descansei a hora que a gente pousou e o piloto falou, bem-vindos a São Paulo, o clima está nublado e não sei o que, aquela coisa que eles falam, né? E por quê? Esse sabotador ele fica criando histórias na cabeça de tudo que pode dar errado. E ele se paralisa. Ele dá uma desproporcionalidade para as coisas. E não é que vai dar errado. Vai acontecer uma desgraça, tragédia, a invasão de zumbi e ETs na Terra. É apocalipse. Os cavaleiros do apocalipse vão passar por às vezes uma coisa simples. Então, o sabotador que a gente precisa aprender a lidar, e ajuda muito para quem tem esse sabotador, 2 estratégias. Né? A primeira é pensar assim, de 0 a 10, qual é o real tamanho desse problema? Sendo 0 não é um problema, e 10 é um problema assim, cabeludo, é um problema gigantesco, é um problema que pode botar em risco a tua vida e acabar de entes queridos e tudo mais, de 0 a 10. E a maioria das pessoas com esse sabotador, né, tudo aquela história que cria aqueles pontos, aquele medo, vai dar nota 1. Eu tenho cliente que fala assim, Éric, esse é 1.2, que é um pouquinho mais, ou seja, não tem tanta importância. Então, ajudar a entender o tamanho do problema, né? E uma outra coisa, manda bala. Não, olha que legal isso que o Eric está falando. Isso, na psicologia, às vezes se chama de paranoico ou paranoide. E é interessante que eu lembrei nossa, lá atrás, quando eu estava fazendo estágio ainda, eu lembrei que quando eu atendia policial, geralmente tinham esse sabotador que você falou. Que demais. Às vezes, de criar, nossa, que tudo pode ser que vai fazer alguma coisa na minha casa. Eu já peguei alguns
com isso aí, para ir desenvolvendo. Né? Porque aí eles têm que estar, que o tempo todo eles podem sofrer alguma coisa, né? Então tem que estar o tempo todo o radar ligado. É, E atrapalha, né, amigo? Porque é uma ansiedade, essas pessoas vão se paralisando, porque cada passo tem tanta coisa que pode dar errado que às vezes não dá um passo, né? E uma outra coisa que ajuda a pensar vou fazer uma coisa. Então, por exemplo, vou fazer uma ligação. Pô, mas aí o hipervigilante começa. Mas se a pessoa se eu incomodar, e se ela não puder falar, e se ela me disser não, aí chega e vai perder o emprego por causa de uma ligação. Então é pensar, dessa situação, o que pode realmente acontecer de forma real? O que pode ser o pior que pode acontecer? E aí cria um plano para isso. Então, se isso acontecer, logo eu vou fazer tal coisa. Uma estratégia de PNL também, né? Mas que funciona muito bem. Se isso acontecer, eu vou fazer tal coisa. E vai e faz, porque senão ele cria o plano B. Aí cria o plano C. Aí cria o plano D, plano E, plano F. E vai por aí afora e aí não age, né? Acaba travado e super ansioso. Ó, isso que o Eric falou, nossa, é incrível. E outra, teve pessoas até falando, nossa, mas e se eu percebo o sabotador em alguém? Teve uma pessoa que perguntou isso aqui. Como que eu faço? Eu conto para ela, eu não conto? Como que você faz? Quando você percebe, opa, essa pessoa tem... Como que você falaria para uma pessoa sobre sabotadores, para ela conhecer mais sobre isso? Quando você percebe, opa... Eu falo o tempo todo, amigo. Eu falo o tempo todo para as pessoas, quando eu vejo, né? Claro, com acolhimento e tudo mais, por dois motivos. Primeiro, quando a pessoa está se sabotando, quando ela está nesse modo sabotador, se eu não tomar cuidado, eu entro no modo sabotador junto, porque o meu sabotador ativa o seu. Então, se uma pessoa está no modo de sabotagem, essa energia nervosa, essa energia do peso, do carregada, da escassez que o sabotador traz, né? Medo da falta, se eu não tomar cuidado, eu entro nesse modo. Então, quando eu percebo uma pessoa no modo sabotador, vocês estão percebendo alguém nesse modo e tal, a gente tem que falar com jeito, a gente tem que falar com cuidado, né? Não é chegar martelando, arrebentando, mas eu gosto muito de falar, olha, isso que você está te falando, como é que te faz sentir, né? Não, me faz sentir assim, assim, assado. Eu falo, olha, isso tem muito a ver de algo que eu estudo, que é focado em autossabotagem. Todos nós temos, e isso está muito relacionado com o padrão de autossabotagem. Se você quiser, dá para trabalhar para melhorar isso que você está sentindo, né? Eu gosto muito de falar isso. Eu tenho um monte de vídeo no YouTube, eu sei que um monte de gente tem, canais explicando os sabotadores. Eu falo, olha, a pessoa fala assim, como é que eu posso saber mais? Assiste um vídeo lá que eu coloquei, tem um vídeo no meu canal do YouTube falando dos sabotadores, para você entender como é que eles são, isso vai te ajudar e tal. Então, como que o pessoal faz para conhecer mais sobre o seu trabalho? Né? Com certeza. Eu tenho no meu Instagram, Coach Eric Arruda, né? O Eric é com C mudo. E no meu canal do YouTube também, Eric Arruda. Eu vou deixar aqui na descrição dessa live. A live vai ficar salva, vai ficar aqui na descrição. Coach Eric Arruda ali no Instagram. E esse vídeo que você falou do YouTube? Tem vários, tem um monte. Tem até, se você quiser, eu mando de presente para você colocar no canal do Telegram uma palestra minha de sabotadores. Tem uma palestra inteira, que é super legal também disso que a gente está falando, e eu mando de presente. Aí quem quiser assistir, pode recomendar, você coloca lá no Telegram. Pessoal, vocês querem ver a palestra do Eric? Vocês querem ver a palestra do Eric? Coloca aí quem quer receber a palestra. Se vale a pena que eu coloco lá para vocês. Vocês querem ver a palestra? Quer que coloque lá para vocês? Então, galera boa, coloca aí. Coloca aí. Quero saber de vocês. Quem quer receber a palestra, fala, cara, eu quero. Digita aí, eu quero. Só para saber. Vai. Porque senão, se vocês não quiserem, deixa a palestra para lá. Entendeu? É isso aí, deixa para lá. E não é quem assistir não vai falar assim, nossa, essa palestra é de 1912. Não, eu só tô sem barba, tá? Quando eu tô sem barba, eu fico com cara de mais novo. Então, é super atual. Então, eu só tô sem barba, então eu fico com cara de mais novo. Os cabelos brancos são os mesmos, ó. Ó, o pessoal tá te elogiando aqui pra caramba. Falou que quer sim, ó. Galera falando, gostaram demais. Eric, eu quero te agradecer. Vou colocar a palestra lá. Tem uma galera boa lá no Telegram. Depois vocês falem o que vocês acharam pro Eric. Pessoal, quem gostou, coloca aqui também quais são os seus insights dessa live. Se você está assistindo gravado, coloca aqui nos comentários quais os insights, quais as fichas que caíram aqui. Eu vou deixar o teste lá no canal do Telegram. Quem não está no canal do Telegram, é só entrar lá nos destaques aqui no Instagram, tem o canal do Telegram. Quem não está inscrito para o curso gratuito também, se inscreve, tá lá na link, na bio do Instagram. Quem não acompanha o trabalho do Eric, entra lá, Coach Eric Arruda. Como que é? Fala de novo. Coach Eric Arruda. Coach Eric Arruda. Eu vou marcar ele aqui embaixo. E quero te agradecer demais, Eric. Você tem mais alguma coisa que você quer complementar aqui antes da gente fechar, falar para o pessoal?
Quero te Claro, agradecer. amigo. Não, é isso, eu queria agradecer. Eu acho que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Uma das coisas mais preciosas que a gente tem de ativos, né? E, pô, a gente passar tantas pessoas aqui juntos, junto com a gente, pra gente crescer junto, a gente aprender junto, a gente se desenvolver junto, é uma honra, né? Então, agradecer todo mundo. E eu acho que quando a gente começa, o que mais... Eu vi numa série da Netflix, né? Chama História de Deus. E num dos episódios eles estão investigando o que as religiões mundo afora dizem, né? Sobre alguns temas. Eles estavam falando lá sobre o milagre. E eu sou apaixonado por essa passagem desse episódio que eles falam, né? E eles falam, o que é um milagre, né? E aí tem um monge budista falando o que é um milagre. Ele fala, ninguém precisa de alguém levitando, alguém fazendo alguma coisa maravilhosa, um superpoder. O que o mundo mais precisa, né? O mundo mais precisa de compreensão, de entendimento, de amor, de cura, de perdão. E eu acredito que o sabotador está intimamente conectado com isso. Então, quando a gente começa a se trabalhar, a se desenvolver, a gente trabalhar a nossa cabeça, para a gente se melhorar, trabalhar a nossa consciência, a gente fica melhor. E quando a gente está melhor para o outro, não só para a gente. E acho que esse é o verdadeiro ponto da gente buscar o nosso conhecimento, o nosso autodesenvolvimento, nossa melhora, porque a gente está fazendo a nossa parte para melhorar o mundo. Eu estando melhor, você estando melhor, os outros estando melhor, o mundo fica melhor. Então essa é a beleza do autodesenvolvimento. Então, obrigado pelo convite, adorei estar aqui, adorei, foi muito bom nosso papo. Opa, tamo junto. Pessoal, aquela frase que eu falo sempre, vamos nos transformar para fazer do mundo um lugar melhor através das pessoas. Eric, quero te agradecer mais uma vez, agradecer todo mundo que está aqui. Coloca nos comentários quais seus insights, eu estava quase esquecendo. Tira uma foto aí, pessoal. Quem está assistindo ao vivo, tira uma foto, marca aqui, @Romani Souza, marca @Coach Eric Arruda. Escreve um comentário aqui para o pessoal saber como que eles te marcam, Eric. Para eu já te marcar aqui agora. Tira uma foto e marca @Romani Souza, @Coach Eric Arruda. E coloca aí, escreve alguma coisa, insights que vocês tiveram, por que valeu essa live, o que você gostou dessa live. Tem gente falando, cara, o Eric contou a minha história aqui, ele tá falando, ele tá falando de mim. Marca Coach Eric Arruda, @Romani Souza, e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Eu vou deixar meu dedo aqui, preciso marcar @Romani Souza em cima do meu dedo. Marca aí o Eric em algum lugar. E beleza, pessoal, vou repostar vários desses. Gratidão, Eric. Gratidão a todo mundo que está assistindo. Valeu demais. Obrigado, gente. Valeu, abraço, boa noite.